Esta é a nossa segunda aula de osciloscópio, do nosso curso grátis de osciloscópio, aonde eu vou te ensinar a manusear esse instrumento de bancada incrível que ajuda e muito na área de eletrônica, na área de elétrica, eletrotécnica, na área automotiva. Com toda certeza, um osciloscópio de bancada é extremamente útil e valioso para um técnico. E assim como o osciloscópio é extremamente útil e valioso para um técnico, aprender a usar esse instrumento também é extremamente útil e valioso, porque de nada adianta você ter um instrumento como este, mas não saber o utilizar, não é verdade? E na primeira aula nós fizemos um apanhado geral aqui do osciloscópio, te ensinando aí muitas coisas importantes para quem está iniciando, sobretudo a tela, o que é a gratícula, o graticulado do osciloscópio, escala vertical, falamos da escala horizontal. No entanto, foi bem dedicado à escala vertical, aprender volts por divisão, como configurar, como fazer todo o ajuste. E na aula de hoje, você vai aprender sobre a escala horizontal, a escala de tempo, que é exatamente essa escala aqui, ó, tá? Aqui nós temos a escala horizontal, tá? E aqui nós temos a escala vertical da aula passada, que inclusive vai ficar link da aula passada para você assistir também a aula e aprender e ficar no expert em osciloscópio também. E hoje nós vamos falar aqui da escala horizontal. E para isso nós temos aqui na nossa bancada dois osciloscópios da nossa grande parceira Rigol, que inclusive está patrocinando esse curso gratuito para você, tá bom? Temos aqui o DHO 914S de 12 bits, que é um grande lançamento da Rigol, tá? É um osciloscópio digital de 125 MHz e 1.25 gigasample. E temos aqui também o Rigol DS1054Z, que é um osciloscópio aqui de 50 MHz, 1 gigasample. Um dos mais, assim, praticamente é o mais básico que a Rigol tem. E eu optei por trazer esse treinamento com esses dois osciloscópios ao mesmo tempo, para que você possa entender que funções básicas, funções elementares, vão estar presentes em todos os osciloscópios, não importa o tipo, marca, modelo e preço do osciloscópio, tá? Por exemplo, a escala vertical, trigger, e o que nós vamos estudar hoje, a escala horizontal. Isso geralmente não, né? Na verdade, está presente em todos os osciloscópios, a escala horizontal, que é justamente onde a gente vai conseguir medir o período de uma forma de onda e também vamos conseguir medir aí o tempo de uma forma de onda. Você já está vendo aí que tem uma forma de onda quadrada bonitinha, trigada, certinha no nosso osciloscópio. Mas, provavelmente, quando você for fazer aí alguma medição, não vai estar bonitinha desse jeito. Ela vai estar, muito provavelmente, talvez desta forma aqui, ó, toda maluca, certo? Olha só, ou às vezes vai estar assim, ó, bem rápida, estranha. A mesma coisa nesse daqui, ó, vai estar todo doidão, ó, você vai ver isso aqui na tela. E você não consegue praticamente fazer nada em algo desse jeito, né? Porque você não consegue ver o que está na tela, você não consegue ver o nível de sinal. Aqui nós estamos capturando um sinal de 1 kHz que vem aqui do próprio osciloscópio, né? E eu preciso ver esse sinal, eu preciso saber se ele está no período correto, se ele está com a frequência correta, se ele está com a amplitude, né, correta, com a tensão correta, de pico a pico, tensão de pico e assim por diante. E para que a gente possa fazer este ajuste no horizontal e a gente conseguir ver aquela forma de onda bonitinha como você viu aí no começo, é muito simples. Nós vamos utilizar este menu aqui, ó, que é o menu horizontal, aliás, esta seção, na verdade, né, não o menu está aqui, esta seção aqui. Neste osciloscópio DS1054Z, nós temos apenas 3 botões aqui. Nós temos 2 knobs giratórios, tá?
encoders giratórios, os knobs, e temos o botão de menu. Isso aqui é bem simplesão, bem basicão, mas tem essas funções, tá? Nesse knob aqui, que é o da escala, né, o scale, a gente vai ajustar a escala propriamente dito. Olha só, do jeito que está aqui, nós temos 20 milissegundos. O que que isso quer dizer? Quer dizer que de cada gratícula dessa aqui, ó, em cada gratícula nós temos 20 milissegundos. Ó. Daqui para cá 20 milissegundos, daqui para cá 20, daqui para cá 20 e assim por diante. Mas a gente não consegue enxergar nada aqui na tela, a gente precisa ajustar. E nós temos aqui também o botão de posição, né, o position, para a gente ajustar a posição da nossa forma de onda na tela. Olha só, eu quero que fique mais para baixo, aliás, eu quero que desloque, na verdade, para a esquerda, quero que desloque para a direita, né? Dependendo do que eu precisar fazer, eu preciso deslocar para a direita ou para a esquerda, tá? Então, esse é a seção horizontal desse osciloscópio. E no menu, nós temos apenas estas duas funções aqui, ó. Delay Edge e o Time Base, aonde você vai poder selecionar o eixo YT ou XY, onde a gente vai ter que utilizar o canal 1 e 2, ou o modo RAW, tá? Não vou entrar em detalhes aqui dessas informações, tá bom? Só coloquei para você ver, mas eu não pretendo entrar em detalhes aqui nessa aula, para não ficar muito longa, porque daí já são coisas um pouco mais avançadas, tá? O importante mesmo é você saber fazer o ajuste e saber fazer a leitura. E note que nesse osciloscópio aqui, o 914S, né, o DH914S da Rigol, também tem a mesma seção, só que eu tenho mais botões. Tenho os dois knobs aqui, né, os dois knobs giratórios de escala, né, o scale e o position, a mesma coisa desse daqui. Tenho o botão menu, mas eu tenho aqui também ó, um botão escrito Navigate e tenho setas para a esquerda, para a direita e um botão de stop, porque a gente pode utilizar uma função de navegação, né, dentro desse osciloscópio, e também algo avançado a gente vai falar depois, tá? E quando a gente pressiona o botão menu, ele também traz bem mais funções para a gente ajustar, o que vai ser assunto também para uma próxima aula, tá bom? Não vamos entrar em detalhes aqui. Mas o que muda de um osciloscópio mais top para um osciloscópio de entrada mais basicão é a quantidade de funções que vai ter nesses osciloscópios, tá bom? Agora nós vamos pegar aqui e fazer o ajuste para a gente conseguir enxergar a forma de onda bonitinha aqui na nossa tela. Vamos começar aqui pelo DS1054Z. Aqui no botão de escala nós vamos girando, tá? Geralmente você vai girar olhando de frente para o osciloscópio para a direita, tá bom? Para que você possa diminuir aqui o tempo, né, por divisão. A gente estava com um tempo de 20 milissegundos, olha só, por divisão. Agora a gente vai diminuindo o tempo aqui, ó, tá com 100 microsegundos agora por divisão, tá? É como se eu estivesse dando um zoom na minha forma de onda, mas eu ainda não consigo visualizar a forma de onda, porque eu preciso ajustar o trigger. Não vamos falar do trigger hoje, vai ser assunto para uma próxima aula, mas o que você precisa saber é que com o trigger a gente consegue congelar a forma de onda na tela. E repare que é como se eu tivesse dado um zoom, tá vendo? Ó, é como se eu tivesse dado um zoom nessa forma de onda, né? E esse osciloscópio aqui, o DS1054Z, o menor tempo que ele vai mostrar para a gente aqui por divisão é 5 nanosegundos. Repare que está aqui em 5 nanosegundos e olha só, nós temos daqui para cá 5 nano, mais 5 nano, mais 5, então olha, 5, 10, 15, 20, 25, 30, no total aqui da janela 60 nanosegundos, tá? Mas a gente não consegue ver nada. Claro que se eu precisasse ver algum glitch, alguma coisa que está acontecendo nessa minha forma de onda, eu teria que fazer isso. Olha, tá vendo? Aqui eu consigo ver a subida da forma de onda, tá? A gente consegue ver a subida, não vou entrar em detalhes aqui também da subida, nomes técnicos nem nada por enquanto, tá bom? Mas olha só, aí eu vou aumentando o zoom, eu vou conseguindo ver assim a forma de onda muito próxima. Eu vou diminuir nesse zoom, né? Popularmente dito, mas na verdade eu vou ajustando a base de tempo, né? Então, eu ajustando a minha base de tempo, eu vou vendo mais ciclos na minha tela, né? O ciclo seria o seguinte, ó, começa aqui no zero, sobe, vem para cá, desce e aqui. Aqui finalizou um ciclo de onda. Um ciclo do nosso sinal finalizou aqui, tá?
E aí, com isso, a gente consegue, né, fazer um cálculo de qual é a frequência que a gente tem nesta forma de onda, né? Vamos supor que você não soubesse a frequência, né? Então, a gente tem uma fórmula que eu vou deixar aqui na tela para você fazer o cálculo, aprender a fazer esse cálculo. No entanto, osciloscópios como esse aqui, não há necessidade da gente fazer esses cálculos, porque ele já tem para a gente aqui, olha só, tá vendo? Acabei de adicionar aqui o período, olha, está mostrando para mim aqui que é um período de 1 milissegundos. Como que eu sei que é 1 milissegundos? Porque eu tenho aqui, ó, 100 microsegundos em cada gratícula. Então, daqui para cá 100, mais 100 dá 200, mais 100 dá 300, mais 100 dá 400, mais 100 dá 500. Metade do ciclo da forma de onda. Aqui mesma coisa, ó. Aí vai 600, 700, 800, 900, 1000. 1 milissegundos em divisões de 100 microsegundos, tá? E para a gente saber a frequência é muito simples. A frequência é 1 dividido pelo tempo, pelo período que a gente tem aqui, né? Aí eu sei a frequência. Tá? Então aqui eu tenho 1 milissegundos, então eu vou dividir 1 por 0,001. Vai dar exatamente 1 kHz ou 1000 Hz, tá? Mas a gente não precisa fazer essa conta. Eu posso vir aqui também, ó, em frequência e adicionar a frequência, olha só, 1 kHz. Já está mostrando para mim certinho 1 kHz bonitinho para gente. E a mesma coisa a gente consegue fazer com esse osciloscópio DHO-914S. Olha só, vamos ajustar aqui, tentar ajustar, olha, a forma de onda ainda não está parada na tela, tá? Mas nós vamos usar o trigger aqui para congelar ela na tela. Prontinho, acabamos de trigar o nosso sinal. E a mesma coisa acontece aqui. No entanto, aqui nós estamos com 200 microsegundos por divisão, o que quer dizer que daqui até aqui 200 microsegundos, daqui até aqui 200, daqui até aqui 200. E note que o nosso sinal começa aqui, ó, certo? Sobe, vem até metade dessa gratícula aqui, desce, vem e sobe novamente. Então, se eu tenho 200 microsegundos em cada divisão, então olha só, 200 mais 200, 400, metade dessa divisão é 100. Então, 200 com 200, 400, com 100, 500. Mais 100, 600, mais 200, 800, mais 200, 1000. Ou seja, tenho um período de 1 milissegundos ou 1000 microsegundos, que dividido, né, 1 dividido por 1000 vai dar exatamente a nossa frequência. E nesse osciloscópio aqui, a gente pode adicionar as medidas também. Do mesmo jeito que esse tem os atalhos para medida, esse nós temos aqui o menu Measure, e nós vamos nesse menu, e aí eu vou selecionar o que eu quero medir. Olha só, eu quero medir horizontal. A grande diferença desse osciloscópio também é que ele é touchscreen. Então, eu pressionando aqui na tela, olha só. Aí ele dá para mim aqui o período, ó. Eu vou adicionar o período. Ó, acabou de adicionar o período. 1 milissegundos. E eu quero também ver a frequência. Olha só. 1 kHz cravadinho também aqui para gente, tá? E aí tem várias outras medições, né? Como, por exemplo, rise time, fall time, width. A gente pode ver o width positivo, o width negativo, a gente pode ver DUT positivo, DUT negativo, pulsos positivos, pulsos negativos, ou seja, tem uma série de medidas que a gente pode utilizar com esses osciloscópios digitais, o que facilitam bastante. Mas na época dos osciloscópios analógicos, tinha que fazer essas contas na mão, era tudo na unha. Por isso que é importante, né, aprender aqui sobre todas as seções e menus do osciloscópio, suas funções, para que você, caso precise fazer esse cálculo na mão, você saiba, né? Mas osciloscópios digitais como esse, não há necessidade de fazer cálculo na mão. E a aula de hoje era exatamente essa, sobre o nosso osciloscópio DS1054Z ou DHO914S, ensinando para você sobre a seção de horizontal desses osciloscópios, tá bom? Você viu aí que ambos os osciloscópios têm as funções principais e todos os osciloscópios terão essas funções também. Se você está assistindo essa aula
e tem outra marca de osciloscópio, não tem problema nenhum. Pode ficar tranquilo que com certeza vai te ajudar bastante aí no seu dia a dia, beleza? Aqui do lado vai ficar mais aulas como essa para você.